Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje aborda as principais classificações contratuais. A classificação busca mostrar as peculiaridades dos institutos estudados na medida em que são organizados pelas suas semelhanças, referenciadas por determinado critério. O negócio jurídico pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral, o que depende do número de partes ou vontades envolvidas. No entanto, quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas, o contrato também pode ser classificado como unilateral, bilateral ou plurilateral. O contrato unilateral é aquele em que apenas um dos contratantes assume deveres em face do outro. No contrato bilateral, os contratantes são simultânea e reciprocamente credores e devedores uns dos outros, produzindo no negócio direitos e deveres para ambos, de forma proporcional. É também chamado de sinalagmático pela proporcionalidade das prestações. O contrato plurilateral, por sua vez, envolve várias pessoas, trazendo direitos e deveres para todos os envolvidos na mesma proporção. São exemplos os contratos de constituição de uma sociedade e de um condomínio. Com relação ao sacrifício patrimonial das partes contratuais, os contratos classificam-se em onerosos e gratuitos. Os contratos onerosos trazem vantagens para ambos os contratantes, pois ambas as partes assumem deveres obrigacionais. O exemplo típico de contrato oneroso é a compra e venda. Já os contratos gratuitos ou benéficos são aqueles que oneram somente uma das partes, proporcionando à outra uma vantagem sem qualquer contraprestação. A doação pura é exemplo de contrato gratuito. Quanto ao momento do aperfeiçoamento, os contratos podem ser consensuais ou reais. São consensuais aqueles que têm aperfeiçoamento pela simples manifestação de vontade das partes envolvidas, como a compra e venda e a doação. Por outro lado, os contratos reais são aqueles que apenas se aperfeiçoam com a entrega da coisa, também chamada de tradição, de um contratante para o outro. São exemplos o mútuo e o depósito. Relativamente aos riscos que envolvem a prestação, o contrato oneroso será comutativo quando as partes já sabem quais são as prestações, como no contrato de emprego. Será aleatório quando a prestação de uma das partes não é conhecida com exatidão por depender da sorte, como o contrato de seguro. Quanto à previsão legal, os contratos podem ser típicos, regulados por lei, ou atípicos, que não encontram previsão legal ou ao menos um tratamento legal mínimo. E atenção, as expressões contratos nominados e inominados devem ser utilizadas quando a figura negocial constar ou não em lei. Tendo como referência a possibilidade de negociação entre as partes, os contratos podem ser paritários ou de adesão. No contrato paritário, as partes estão em iguais condições de negociação, estabelecendo livremente as suas cláusulas contratuais. No contrato de adesão, uma parte, o estipulante, impõe o conteúdo negocial, restando a outra parte, o aderente, aceitar ou não o conteúdo desse negócio. Quanto à necessidade de forma específica para a sua validade, os contratos podem ser solenes ou não solenes. A liberdade de forma é a regra e a forma solene é a exceção. No que toca à independência ou levando-se em conta os contratos reciprocamente considerados, estes podem ser principais, que existem por si só, ou acessórios, que apresentam relação de dependência em relação a outro pacto. Quanto à pessoa do contratante, temos os contratos pessoais ou personalíssimos, ou os contratos impessoais, nos quais somente interessa o resultado da atividade contratada, independentemente de quem seja a pessoa que irá realizá-la. Ainda tendo como critério a pessoa do contratante, é possível tomar como parâmetro o número de sujeitos envolvidos. Assim, o contrato poderá ser individual ou coletivo, que alcança grupos reunidos por uma relação jurídica ou de fato. Levando-se em conta o momento de cumprimento do contrato, eles podem ser instantâneos ou de execução imediata, de execução diferida e de execução continuada ou trato sucessivo. Por fim, os contratos podem ser classificados quanto à definitividade em contratos definitivos e contratos
preliminares. Os preliminares são negócios que tendem à celebração de outros. Os definitivos, que não têm qualquer dependência futura no aspecto temporal. Em sua área do aluno estão disponibilizados materiais institucionais que abordam com maiores detalhes os temas aqui discutidos na nossa aula de hoje. Não deixe então de consultá-los. E lembre-se, o lucro de nossos estudos é nos tornarmos mais sábios. Até a nossa próxima aula.